queria uma avaliação sua. Né? A PM de São Paulo ficou em voga esses dias por conta do grau de brutalidade, do absurdo de um homem sendo jogado da ponte, da naturalização absoluta disso na corporação, mas nós temos um problema agravado, de um problema grave agravado nesses últimos tempos, que é esses sistemas autônomos da Polícia Militar no Brasil todo, que fazem o que querem, que me parecem que não tem nenhum comando dos governadores. Você tem essa impressão também? Não tem mesmo, Leandro, porque a Polícia Militar ela é um instrumento militar, ela acaba sendo um apêndice do Exército. As pessoas não se dão conta, mas Polícia Militar é uma jabuticaba brasileira, e é uma jabuticaba que vem da ditadura, que ela juntou as antigas forças públicas, as guardas, na forma de polícias, que, no entanto, tem hierarquia militar, tem fardamento militar, mas ela para ali no coronel. Acima do coronel tem o quê? Tem general. Então, a estrutura das polícias militares, embora estadualizadas, essas estruturas, que são uma única estrutura no fim das contas, levam ao comando do Exército, da Força Terrestre. Então, é uma estrutura totalmente peculiar, porque ela é estadual, mas não é estadual, né? No fim, o Exército não há nada mais federal, nada mais nacional que o Exército. E ela se insere no velho problema da questão militar no Brasil, a ponto da gente ter um policial que é um servidor, sendo militar, o que é uma contradição em termos também. Um policial, ele é um sujeito que atua, é um servidor público que atua com a segurança pública, ele não atua num confronto ao inimigo, o que não poderia ser um nacional, né? E isso reforça a velha doutrina do inimigo interno da ditadura militar. Esse inimigo interno que já foi político, em parte é político, é a dissidência política, ele é deslocado, sobretudo a partir do neoliberalismo, como os sujeitos indesejáveis da nossa sociedade, o pobre, o negro, o periférico. Esse é o inimigo interno, é o inimigo que é combatido. Então, não há uma atuação policial própria, há uma ação de confronto. Há a mistura de duas coisas que, por definição, não se misturariam, que é o corpo militar com o corpo policial. Nos outros países existe uma polícia militar, mas a polícia militar é o equivalente à polícia do Exército aqui, é uma polícia com força, apenas ali com mandado, com jurisdição, para atuar em relação a militares, em época de paz. A gente tem uma atuação militar contra, porque a atuação militar é sempre contra, né? Ela é a favor do povo, mas é contra. Agora, se a gente tem uma polícia militar podendo agir em relação a civis numa época de paz, então a gente não tem exatamente paz no Brasil. A gente tem um estado de guerra permanente em nível molecular. Então, um desafio à Constituição que o Congresso precisa declarar guerra, né? A guerra precisa ser declarada, quer dizer, o Congresso tem de votar, tem de aprovar uma declaração de guerra. Agora, se a gente tem uma polícia militar atuando o tempo inteiro, isso esfumeia e acinzenta o que seria a divisão entre guerra e paz, que é algo fundamental para qualquer sistema jurídico, de Roma para cá. Entendeu? Isso é um problema estrutural que a Constituição de 88 herdou da ditadura, e a gente tem um problema permanente, que aí vai ter momentos piores e melhores. O momento atual, que vem na esteira do bolsonarismo e na esteira do fortalecimento de um campo conservador, piora um elemento que já estava torto em 88. Uma Constituição cuja origem cuja história, breve história da Constituição de 88, é a história da tentativa de desmontá-la. Então, também tem essa piada. Então, a Constituição ela já foi, digamos assim, cozinhada, já foi depenada em vários aspectos, e esse elemento que já era problemático no nascedouro, claro que só piora. Polícia tem que ser civil. Ponto. Polícia tem que ser civil na época de paz. Não teria cabimento, fora de uma lei marcial, que militares atuem em relação ao povo. Como a gente viu na Coreia do Sul agora há pouco, que o presidente tentou dar um autogolpe. Só mediante a decretação ilegal de uma lei marcial é que ele pôde falar, os militares vão poder atuar em relação à população civil, porque foi decretada uma lei marcial, que a Assembleia Nacional rapidamente anulou. É assim qualquer república com funcionamento ordinário. O funcionamento constitucional no Brasil, nesse quesito, alguns outros, mas esse quesito é um pouco escandaloso, ele é antirrepublicano, não é antidemocrático. Lembra como e quando a República Romana morre? Quando Júlio César cruza o Rubicão vestindo traje militar, que ele não poderia cruzar o Rubicão usando traje militar. Então, na medida em que o elemento militar e o elemento militar se sobrepõem ao elemento civil, morre não só a democracia, como também a república. Não existe república com confusão entre a instância militar e a instância civil.